Com certos filmes é tão impossível prever o que cada espectador individualmente vai sentir ou pensar enquanto os assiste, que nesses casos eu costumo dizer que, mais ainda do que o normal, a gente dá completamente pela própria conta e risco. E esse é o caso de A Noiva, com ponto de exclamação, que já está em cartaz nos cinemas, e é uma reimaginação de A Noiva de Frankenstein, de 1935, dirigida pela Maggie Gyllenhaal. Esse é um filme tão bizarro, tão extravagante, exagerado, tão caótico, cheio de explosões de energia que às vezes encontram um alvo, às vezes se dispersam sem endereço muito certo, que essa qualidade dele mesmo já me cativou. O fato de que a Maggie Gyllenhaal aqui está fazendo absolutamente tudo que ela quer, do jeito que ela quer. Essa liberdade, essa falta de temor de partir para cima, eu acho que são qualidades tão raras hoje em dia que em si só elas já têm um valor. E para fazer um filme como esse, em que o nível de energia está sempre lá em cima, é lógico, é preciso encontrar atores que sejam capazes de também eles sustentar uma energia como essa e que sejam grandes também, que sejam capazes de atuar para fora e de maneira tão excêntrica quanto o filme exige. E a gente tem aqui esses dois atores acima de qualquer suspeita. A Jessie Buckley, com quem a Maggie Gyllenhaal, aliás, já havia trabalhado no primeiro longa que ela dirigiu, A Filha Perdida, e o Christian Bale, que nunca viu um papel fora da curva que ele não quisesse fazer. O Christian Bale faz, claro, a criatura, seguindo aquele desenho que foi proposto pelo James Whale nos filmes de 31 e 35. É uma das coisas que eu mais gosto, essa volta à caracterização original e a radicalização dela. O filme se passa em 1936 e essa criatura está há mais de 100 anos rodando por aí, de forma que ela já não está mais em perfeito estado de conservação. E a Jessie Buckley faz a noiva e também faz a Mary Shelley, a autora de Frankenstein. Ou melhor, faz o espírito dela. Um espírito tão raivoso e indignado por não ter tido tempo de fazer tudo o que queria fazer, de dizer tudo o que queria dizer, escrever tudo o que queria escrever, que toma o corpo de uma garota de programa, na Chicago de 1936, para realizar tudo aquilo que ficou pendente, para escrever a história por meio de alguém vivo. Ou não tão vivo assim, já que a primeira consequência dessa possessão dessa moça chamada Aida é um entrevero que termina com a morte dela. E a subsequente reanimação dela pela doutora Euphróbios, papel da Annette Bening, genial no papel. A doutora Euphróbios está atendendo a um pedido da criatura que não aguenta mais a solidão, não aguenta mais a tortura de não ter ninguém. E a primeira providência dela é usar uma pessoa recentemente morta do jeito que ela está. Porque, como ela diz à criatura, e eu sempre pensei a mesma coisa, não dá para entender por que essa de tantas partes diferentes de corpos para fazer a criatura. A resposta da criatura e a réplica da doutora Euphróbios são ótimas. Pessoal, felizmente os dias da gente em geral não são tão loucos quanto os dias da noiva, mas quase. E agora que o ano começou para valer, é o momento de fazer compras inteligentes que facilitem ao máximo a sua rotina sem comprometer a elegância. Que ótima coincidência! Março é o mês do consumidor e a Insider está com promoções incríveis. Com o meu cupom BOSCOV, você tem 15% off em todas as roupas da Insider, ou 20% se esta for a sua primeira compra. Mas somando com os descontos do site, o abatimento pode chegar a 30%. Essa não é para perder. E agora, de volta à resenha. A Maggie Gyllenhaal se aproveita aqui de algumas influências muito distintas. Primeiro, a caracterização tanto de Chicago quanto da Nova York desse meio dos anos 30, como se fosse a República de Weimar na Alemanha,
dos anos 20 até 1933, ano em que o Hitler foi eleito chanceler e aquela liberdade de criação e de costumes, de moral, de sexo, sumiu completamente da noite para o dia. A segunda influência dominante do filme é o punk. É o espírito do punk de desconstrução anárquica que dá o tom aqui. E ele se revela desde o design todo do filme e a maquiagem e o penteado que foram adotados para Jessie Buckley como a noiva são extraordinários e que ser livre e não dar a mínima para as convenções é monstruoso para uma sociedade em que tudo pressiona pelo conformismo. A Maggie Gyllenhaal aqui está queimando todos os cartuchos como se não houvesse amanhã. E nem sempre o filme sabe muito bem no que está mirando. É irregular, é caótico, como eu já disse, é barulhento, grita-se muito o tempo todo no filme. Suspeito que não poucas pessoas vão sentir uma certa aversão à experiência, mas para mim ela valeu. Primeiro porque o Christian Bale é formidável, porque a Jessie Buckley é mesmo uma força da natureza, ela não tem medo de nada. Porque a Maggie Gyllenhaal, obviamente, escolheu para os papéis de apoio atores e atrizes de que ela gosta muito, que ela admira, como a Jean Berlin, que faz o papel da Greta, a empregada da doutora Euphorbus. Além, é claro, do irmão dela, o Jake Gyllenhaal, e do marido dela, o Peter Sarsgaard. Até a filha dela, a Ramona Sarsgaard, tem um papelzinho pequeno. E porque o design de produção, a direção de fotografia e a trilha da Hildur Gudnadóttir são esplêndidos. Só acerta ou só erra quem faz. E a Maggie Gyllenhaal, acertando ou errando, não tem nenhum medo de fazer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.